¿Comenzamos? Perfecto, y después ya lo subimos a YouTube. Ahora, las personas que estaban allá, bueno, no sé cómo les avisamos. Ponemos un mensaje que entren. Bien, entonces adelante. Adelante, Lucía. Queridos compañeros, hermanos de Sendero, ahora pasamos al segundo y último tema de hoy, que es el liderazgo de la madre del mundo en el momento actual. Esta charla está a cargo de la Casa Urusbati de Brasil. Adelante, por favor, Marli. Gracias, Lucia. Eu vou a projetar em castelhano, em espanhol, e vou falar em português. Peço que, se não entendes, pede que eu possa falar novamente. Bem, é com muita alegria e gratidão que compartilho o tema sobre a Mãe do Mundo e com o subtema do florescimento da Mãe do Mundo. E também com muita gratidão, porque estamos, nestes dias, unidas, criando este campo de energia potente neste festival de Vesak. O próximo, por favor. Bem, nos ensinamentos da Agni Yoga, encontramos três expressões da mãe. Nós vemos aí a mãe do mundo, a mãe cósmica e a mãe da Agni Yoga. Lembramos que a mãe é uma só, mas como energia e como princípio ela é uma só, mas ela tem expressões, várias expressões no mundo. Na nossa vida nós encontramos essas expressões. Então lembramos também que o princípio feminino ele está presente em todos nós, em cada um de nós. Então, nós nos expressamos como gênero, homem ou mulher, mas em cada um de nós vivemos os princípios masculino e feminino. Lógico, quando eu habito um corpo feminino, o meu princípio feminino ele se expressa muito mais fortemente. E nós vemos que temos muitos grupos no mundo que realizam trabalhos importantes frente aos desafios que ao longo do tempo nós enfrentamos como mulheres e também como a necessidade de equilíbrio entre os gêneros para que possamos ter paz, harmonia e outras qualidades. Segundo a Agni Yoga, essa questão do princípio feminino, né, o princípio é o que está no início, é a essência ao qual fomos criados e criadas. Então, a questão do princípio feminino, ao longo da história, ela tem dois aspectos. Um aspecto foi e é
ainda em muitos países, e tudo isso está sendo sanado aos poucos, é uma opressão do masculino em relação ao feminino, e a outra é porque a mulher não reconheceu o seu próprio princípio para atuar através dele. Segundo o Caibalion, nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem este princípio, que opera sempre em direção da geração, da regeneração e da criação. Então, tudo que existe no mundo, tudo que é manifestado, ele necessita da união desses dois princípios. Então, o próximo, por favor. A mãe do mundo, ela representa o símbolo do princípio feminino nesta nova época. Então, se as Amazonas foram o símbolo do princípio feminino, agora, nesse momento, é necessário mostrar o aspecto espiritual e perfeito da mulher através também do seu princípio. Isso nós encontramos no livro Folha do Jardim de Mória, no parágrafo 150. E também encontramos isso no parágrafo, em outro parágrafo, nós encontramos de que já nos foi dito que a mãe do mundo oculta o seu nome. Já vos mostrei como a mãe do mundo encobre a sua face. Já mencionei a mãe do Buda e do Cristo. De fato, agora chegou o tempo de indicar que a mãe, uma só para ambos os senhores, não é um símbolo, mas a grande manifestação do princípio feminino que representa a mãe espiritual do Cristo e do Buda. Foi ela que os ensinou e os dirigiu para a realização heróica. Desde tempos imemoriais, a mãe do mundo dirige para a realização heróica. Através da história da humanidade, sua mão vem traçando um fio ininterrupto. Próximo, por favor. No Sinai, foi a sua voz que soou, que ecoou. Sua imagem como Kali foi aceita. Ela foi a base dos cultos de Ísis e Istar. Depois de Atlântida, quando o culto do espírito sofreu um golpe, a mãe do mundo começou a tecer um novo fio que resplandecerá agora. Depois de Atlântida, a mãe do mundo velou sua face e proibiu que seu nome fosse pronunciado até a hora que a constelação o determinasse. Ela se manifestou parcialmente. Ela jamais se manifestou numa escala planetária. Então, nós encontramos isso no Folha do Jardim de Mória 220. E lembramos que o que eles nos colocam aqui é um pouco desse trajeto de como a mãe do mundo vem, como ela se manifestou, e a partir de Atlântida, como ela se ocultou. Então, com a submersão de Atlântida, a mãe do mundo dirigiu-se à montanha mais alta do planeta e aí ela pôs um véu em sua face. E agora, nesse período de transição planetária, a mãe do mundo começa a retirar o seu véu. Ela retira o véu aos poucos. Ela não retira totalmente. Ela retira o véu aos poucos, à medida que a consciência vai se ampliando a cada passo que damos
como pessoa, como grupo, como nação. A cada passo, novas revelações se abrem, novas revelações vêm e vão completando esse caminhar em direção ao coração da Mãe do Mundo. Numa das cartas de Helena Herisch, a mãe da Agni Yoga, e a hierarquia a reconhece como a mãe da Agni Yoga porque ela passou por todas as experiências do fogo em todos os níveis. O próximo, por favor. Então, nesse reconhecimento da experiência que ela teve, não apenas intelectual, mas uma vivência de muitas vidas, e especialmente nessa como Helena Herisch. Então, é dito assim, porque o nome dela espiritual é Urusvati. E como o nome de cada ser que está a serviço, ele é dado pela tarefa, o nome dela está passando a ser Tara Urusvati. Então é dito, Urusvati, está na hora de dizer que esse é o nome que demos à estrela que se aproxima irresistivelmente da Terra. Há muito. Esta estrela tem sido o símbolo da Mãe do Mundo, e a era da Mãe do Mundo deve começar na hora da aproximação sem precedentes de sua estrela à Terra. Essa estrela que se aproxima irresistivelmente da Terra, ela traz a expressão plena do princípio feminino em todos os setores da sociedade, essa expressão ampla, né, dos atributos e da própria Mãe do Mundo, que é um princípio. Então, nós vemos notícias de astrônomos que estão identificando novas estrelas no cosmos. O próximo, por favor. Então, nós vemos aqui uma das pinturas de Nicholas Herisch com o título de A Mãe do Mundo. Então, nós vemos aqui a Mãe do Mundo cobriu a sua face. E nesse momento, a cada passo que o novo grupo de servidores do mundo e a própria humanidade dá, o véu vai se retirando para uma clareza maior, não somente da ação desse princípio, mas a própria união dos princípios, já que nós vimos que não tem como um princípio atuar isoladamente. É muito importante o equilíbrio entre os gêneros e a consciência de que ambos os princípios são sagrados e que ambos são importantes e atuam em comunhão. O próximo, por favor. É muito importante compreender o princípio feminino e nos conectarmos para que possamos atuar a partir dele. Então, tudo que está manifestado, tudo que é possível ser visto, é a manifestação da Mãe do Mundo e da Mãe Cósmica. Estamos falando da concepção, porque tudo nasce através desses dois princípios, de tudo que existe, de um corpo celeste, o mundo, e não pensemos apenas no planeta Terra. O mundo e todas as dimensões da existência dos diversos planos que permeiam o planeta. As dimensões terrestre, sutil e ardente. Cada dimensão dessa é manifestada pela Mãe do Mundo, em todos os níveis. A Mãe é a manifestação da criação dos mundos, cujo corpo terrestre do planeta é a expressão física do mundo.
adiante. Então, a mãe, seja terrestre, seja sutil ou cósmica, ela é modeladora entre o mundo sutil, o mundo terrestre e o mundo sutil. Então, quando nós falamos da importância dos dois princípios, o masculino, o princípio positivo, ele é ativo, e o princípio feminino é receptivo. Nesse processo, ele, ao receber a energia ativa, é o princípio masculino, o princípio feminino, e a mulher, nesse caso, que modela. Então, ela faz a modelagem entre o mundo terrestre e o mundo sutil e o mundo da manifestação. Então, isso nós temos o exemplo, por exemplo, da mulher quando gesta. Ela, é, ela cria um filho no seu útero, né? Então, o ato de uma mulher no reino humano ser mãe, de praticar a gênese da criação, é uma expressão da criação da mãe do mundo. E é um ato de criatividade na existência, onde tudo se cria e tudo se manifesta. Entendemos também que esse ato de praticar a gênese da criação não deixa de ser uma iniciação, se conseguirmos olhar nesse aspecto, né? Então, sem essa modelação, que é o feminino quem faz, não existe a expressão no plano físico, no plano da matéria. O próximo, por favor. Então, eu trouxe aqui alguns trechos pequenos da retirada de cartas de Helena Herrich, cartas de 1º de março de 1929, onde ela diz: a grande época que se aproxima está intimamente ligada à regeneração da mulher. A mulher deve conscientizar-se do seu significado, do seu princípio. A voz da mulher, da mãe, deveria ser ouvida entre os líderes da humanidade. Então, ela diz: aquela que dá a vida, aquela que é responsável pelo primeiro pensamento consciente do seu filho, ela pode ajudar no destino das nações. À mulher foi entregue o fio de ligação entre os mundos, o visível e o invisível. Que a mulher se afirme na transformação de toda a vida, que ela aspire à transformação da vida espiritual da humanidade. O próximo, por favor. E aqui, então, eu estou trazendo alguns pontos a serem desenvolvidos na vida diária, né, neste momento. Então, Marlí, sim. discúlpame, te quedan 2 minutos, por favor. Como? Tienes 2 minutos más. Ah, sim. Perdón, gracias. Ok. Então, nós temos aqui alguns pontos a desenvolver, né, na vida cotidiana, que é importante para essa expressão do princípio feminino e da mãe do mundo. Então, promover a unidade das mulheres. Lucia, quando chegar o tempo, me avisa, por favor. Bien. Assumir as funções de cooperação, despertar as energias em todos os setores da sociedade: ciência, religião, educação, política, cultura, economia, comunicação, em todos. Despertar as energias do coração, onde estão os fogos, reconhecendo o poder do espírito. Participação completa no pensamento criativo e trabalho construtivo. Cooperar para a ética e dignidade da mulher.
resgatar a importância da maternidade como um serviço onde a educação dos filhos contribuam com o autoaperfeiçoamento, a construção do futuro e processo evolutivo. Desenvolvimento do pensamento criativo e refinamento desse pensamento, e através de ativar e atuar com seu princípio feminino, cooperar com a vivência e atuação verdadeira do princípio masculino. Trazer para a vida cotidiana a beleza, a inclusividade, a compaixão, a ternura, o amor e outras qualidades tão necessárias ao mundo. Próximo, por favor. A Mãe do Mundo está à frente da grande hierarquia da luz do nosso planeta. E, nesse sentido, o parágrafo 13 do livro Hierarquia, ele nos diz que cada senhor tem a sua nota-chave. A época de Maitreya afirma a mulher. A manifestação de Maitreya está ligada à confirmação da Mãe do Mundo no passado, no presente e no futuro. Então, a Mãe do Mundo, ela vem, Maitreya vem com a Mãe do Mundo. Próximo, por favor. Quanto tempo mais, Lúcia? Puedes tomar unos 2 minutos más, tranquila. Ok, muito obrigada. Então, aqui eu trago também uma pintura de Nicholas Hirsch, que é a Madonna Oriflama, onde ela desfralda a bandeira da paz, que na realidade agora no dia 15 de abril, há uma semana atrás, foi o aniversário de 89 anos do Pacto Hirsch, assinado na Casa Branca em 1935, em 15 de abril de 1935, e nesse Tratado Internacional de Cultura de Paz, ele acrescenta a bandeira da paz, que essa é uma bandeira que não pertence a nenhuma instituição, a nenhuma religião, a nenhum grupo, ela pertence à humanidade. E podemos fazer a leitura dessa bandeira de várias formas, como passado, presente e futuro, nas esferas do interior, circundado pelo círculo da eternidade. Nós podemos também pensar em a síntese de todas as religiões, de todas as artes e de toda a espiritualidade, circundado pelo círculo da cultura. E, nesse momento, eu trago essa pintura, mas pensando que essas três esferas, elas revelam, na realidade, os três fogos. O fogo é uno, mas na sua expressão, ele tem os seus aspectos do fogo fricativo, o fogo solar e o fogo do espírito. Então, elas podem estar também manifestando esses fogos, né? E por isso, revelando assim a verdade, o amor e a sabedoria, e por isso a mãe utiliza a bandeira da paz para que seja o veículo de expressão desses três fogos. O próximo, por favor. E aqui, então, eu estou finalizando com um parágrafo do livro Infinito 1, um parágrafo 38, que eu acho muito interessante, que é sobre esse florescimento da Mãe do Mundo. E ele nos diz: a Mãe do Mundo é a grande força criadora de nosso ser. Tu vivias, ó Mãe, nos cultos dos antigos como terra, como sol, como fogo, como ar, como água. Tu que tudo dás, tu que tudo revelas. Tu que manifestastes à humanidade o grande e alegre conhecimento da Mãe.
Tu, que indicastes a realização espiritual e encobristes a tua face. Tu, que manifestaste para nós o fogo do espaço. Tu, que tomaste sobre teus ombros a carga das ações humanas. Nós te suplicamos, restaura o nosso sorriso perdido. Dai-nos o poder do sagrado poder do fogo. Dai-nos o domínio do sagrado poder do fogo. Então, dessa forma, é muito importante que nós tenhamos não somente o conhecimento, porque, como todos nós sabemos, e muito já foi dito aqui, inclusive nesse encontro desses dias, a importância de colocar em prática os ensinamentos. Lembrando de que esse período que nós estamos vivendo de transição planetária está nos pedindo que nós também despertemos as energias mais sutis do nosso coração. Que nós possamos ver a partir do coração, ouvir a partir do coração, e que nós possamos também deixar ou ir trabalhando internamente, já que a nossa vida interna ela é muito mais rica do que a interna, do que a externa. Então, nós estamos muitas vezes no dia a dia focados no externo. O externo tem o seu valor, mas ficamos, de um modo geral, muito focados no externo. Então, trabalhar essas energias do coração, não como algo subjetivo, mas como algo objetivo. É preciso que nós façamos uma transição também desse olhar externo para o interno. Então, que nós possamos ver com os olhos do coração e transformar as nossas ações diárias, pequenas, em ações valiosas, valorosas, em ações sagradas. Tudo depende de cada um de nós. Onde nós colocamos o nosso foco é aí onde está o nosso coração. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e agora abrimos, então, para os comentários, as perguntas, ou de forma que todos nós possamos nos enriquecer e nos abrirmos mais profundamente a essa prática. Gratidão. Muchas gracias, Marley, por este tema tan interesante y tan dulce, tan expresivo como lo hiciste. Bueno, ahora, como bien dijiste, entramos al diálogo grupal. Por favor, a los compañeros que desean hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, por favor, pueden levantar la mano. El compañero Ricardo. Sí, por favor, adelante, Ricardo. Ante todo, Marley y grupo, agradecerles tan bellas reflexiones sobre la Madre del Mundo, que bien dejaron señalado, es el principio femenino. Y bueno, hay mucho que nos entregaron el día de hoy bellamente, con hermosas ilustraciones que seguramente nos llevan a esa reflexión profunda. ¿Qué es la Madre del Mundo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se le puede ver en distintos niveles? Hablaban de la Madre Cósmica, ¿sí? Porque nos vamos a todos los niveles.
la madre del mundo. ¿Y qué no decir del principio ya aplicado a la mujer? La mujer como la representación viva del principio femenino, del principio de la madre del mundo. Y como ya se ha señalado en otras ocasiones, cuando se habla del principio femenino, se está hablando del principio angélico. Todo lo que son la fuerza angélica es el principio femenino. En su momento, en algunos de los estudios de los libros esotéricos, se menciona al espacio como precisamente la representación de la madre del mundo, porque el espacio, eh, que es una entidad, precisamente es la entidad creadora de todo lo que existe. Y volvemos a la misma reflexión. Hay una mente que piensa, hablando de Dios, y hay una mente y una entidad que toma este pensamiento y lo lleva a la objetivización, es decir, crea la forma que aquel pensamiento diseñó. Por lo tanto, cuanta forma vemos en la vida, en el sistema solar, en el cosmos, cuando vemos las imágenes de las grandes constelaciones y cúmulos de galaxias, estamos viendo formas, todas las formas, desde el más pequeño átomo hasta la más esplendente galaxia o cúmulo de galaxias, están formadas precisamente por la madre del mundo, ¿sí? Representado de esta forma. Es un simbolismo bellísimo que debemos comprender. Y es así como también se comprende cómo la magia organizada, que es la forma de creación, se manifiesta. Un principio creador masculino y un principio que crea la forma femenino. Y se hace el triángulo con la forma que ha sido creada, la que sea, que sirva a la necesidad de evolución de alguna entidad que está evolucionando. Por eso, pero muy interesante cuando se habla como la mujer, claro, es la expresión de la creación, representando precisamente de alguna manera a la madre del mundo y a la fuerza angélica. De allí que también notamos que su sensibilidad de la mujer es verdaderamente muy grande, muy notable. Incluso cuando estamos viendo la formación de grupos de este tipo místico y esotérico, vemos que el predominio es de esa energía femenina, de esa energía que está predominando. Y me admira, me gusta ver cuántas mujeres con su energía se están manifestando en todos los grupos. A cuantos grupos me he asomado de este tipo, veo el predominio de ellas con esa hermosa energía que es la energía que le llega de este principio femenino que es la madre del mundo. Gracias, Marley, por tan bella presentación. Gracias, Ricardo, por tua complementação. Muito buena. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora vamos a ceder a María Teresa. Por favor, Tere. Ahora sí. Gracias, Marlene, por tan bella presentación y que realmente tiene aspectos muy profundos y esotéricos, ¿no? El tema de la madre del mundo, porque en realidad mm, debemos empezar a entender lo que ella significa o lo que este gran ser que está custodiando el planeta también, colaborando con el Señor del Mundo, Sanat Kumara, que como bien dijo Ricardo, es el aspecto angélico o débico, ¿no? Y que debe ser comprendido por nosotros para poder colaborar inteligente y amorosamente para hacer esa magia organizada planetaria que se espera, ¿verdad? Y por otro lado, Marlí es
en realidad la gran conductora de esa energía de tercer rayo, ¿no es cierto? O el tercer aspecto sobre todo, que exige levantar ese velo, ¿no? Que fue bajado oportunamente por quizás la utilización errónea por parte de los seres humanos y penetrar en esos misterios que el, el ser humano finalmente debe ser el redentor de esa energía, ¿no? Y por eso es tan necesario ese conocimiento, ¿no? ¿Qué nos puedes acrescentar en ese sentido? É, é muito interessante porque no encontro, na palestra passada que o irmão Ricardo fez, nós falamos muito sobre a inteligência artificial, Sí, que ela, na realidade, é capaz de disfarçar os sentidos, os nossos 5 sentidos. Vamos lá. Bem, os nossos 5 sentidos ainda são muito grosseiros. Ainda precisa de, de refiná-los, né? De educá-los, refiná-los. Isso faz parte de um processo de evolução. Porque eu penso que, nesse sentido, se nós não despertarmos as energias do coração, se nós não refinarmos os nossos sentidos, poderemos ser facilmente presos por essa teia. Mas o coração sabe, o coração não se engana. Então, eu vejo que esse é um ponto muito importante e isso também nos leva a um processo de maior sensibilidade e simplicidade. Então, muitas vezes, rebuscamos muito intelectualmente e o intelecto também tem o seu papel, mas é necessário equilibrar mente e coração, fazer uma circularização entre mente e coração. Então, ao despertarmos essas energias mais, digamos, mais refinadas, nós vamos ter clareza e não nos deixarmos enganar por exemplo, a inteligência artificial, como também já foi dito, ela tem o seu lado benéfico, mas ela, como tudo, também pode ter o seu lado que não é tão bom assim. Então, como não nos enganarmos com isso? E essa simplicidade e essa generosidade e esse despertar dessas energias do coração, que é o que a Mãe do Mundo está proporcionando para nós, e isso vai ser útil em todos os setores da sociedade, né? Política, educação, enfim, termos uma ação mais verdadeira, termos uma ação mais sensível e que nos ajude a ver com mais clareza o que a Mãe do Mundo, ao levantar o seu véu, está nos revelando. E isso em todos os setores. Em todos os setores. Então, aparentemente, são coisas muito simples no nosso dia a dia. Então, não apenas pensar nessa sensibilidade apenas no momento de meditação ou de estudo, ou que estamos em grupo, mas sim a cada momento do nosso dia. E não apenas ficar envolvidos somente com as questões externas, mas trazer esse equilíbrio entre o interno e o externo,
o objetivo e o subjetivo, o masculino e o feminino, o sutil e o material, enfim. Acho que esse equilíbrio entre os aspectos, ele é um ponto-chave para esse momento que que o cosmos está nos trazendo essas energias para que nós possamos nos sutilizar. E isso também é um ponto para a exteriorização da hierarquia e do Cristo. Gracias. Gracias, Marly. Gracias, María Teresa. Bueno, continuando, vamos a ceder el micrófono a Nila. Adelante, por favor, Nilita. Muy interesante lo que has hablado y se ha entendido bastante y te agradezco que hayan ustedes traducido también, nos ha ayudado mucho para entender todo esto. Lo que quisiera comentar es más la forma práctica, esta de la mujer. El otro día estaba oyendo al Papa actual, Papa Francisco, y él decía que donde quiera que se ponga una mujer a cargo, las cosas van con mucho más efectividad y con mucha más compasión. Él ha visto mucho, visita cárceles y ha visto cárceles llevadas, cuyo jefe es un hombre y otras que es mujer, y la diferencia es abismal. Igualmente, dando cargos en el Vaticano a mujeres, cargos delicados, es otra cosa cuando es una mujer la que lleva a cabo. Nosotros vemos Naciones Unidas, cuando van discutiendo y nos meten en cada guerra y pelea, que por Dios que sería bien que hubiéramos más mujeres a cargo. También se ha visto que en los bancos las mujeres son mucho más responsables. Perdón, hombrecitos, no quiero hablar de ustedes mal, pero esos son solo hechos, no datos. Cuando las mujeres pagan sus deudas, lo hacen con mucha responsabilidad. Las mujeres tenemos que ir despertando más, educándonos más para asumir el puesto, el control de lo que tenemos que controlar, ayudando, pues, lógicamente a los hombres, haciendo un buen equilibrio, pero tenemos que estar más presentes en la ciencia, en la política, en las finanzas, en todo lo que pasa en el mundo, tenemos que estar presentes. Y eso va a ayudar muchísimo hacia la buena voluntad, hacia las rectas relaciones humanas. Gracias. Verdade, Nila. É muito, muito bom o teu comentário sobre o Papa. E quando eu penso no Papa, eu sempre penso, ele é muito próximo da expressão feminina do cristianismo de Maria. Ele tem uma sensibilidade que me faz pensar que ele é um discípulo de Maria. E quando ele comenta que as mulheres, quando se dá um cargo a uma mulher e que isso se desenvolve de uma forma extraordinária, eu fico pensando, se a uma mulher é dado algo e ela responde de uma forma extraordinária, imagine, Helena Reis pede que haja uma união de mulheres. O poder disso será muito grande. Já existe alguns grupos no mundo trabalhando por essa união de mulheres, que vamos combinar, não é muito fácil, verdadeiramente. E tu trazes também a questão prática. Então, eu gosto muito da palavra sânscrito que chama mudita, que é alegria. Mas não é somente a minha alegria. A minha alegria é a tua alegria.
Então, eu compartilho, eu vivo a tua alegria como se fosse minha. Então, isso é uma prática. Uma outra prática, coisas muito simples, por exemplo, se tem um filho ou um animal e amas a este filho, a este animal, ou qualquer outro ser, ou a tua planta, enfim, e no momento que sentes amor, você pensar que, por exemplo, esse filho, esta criança, este ser, essa energia de amor se expande para todas as crianças do mundo. Então, isso é uma expansão, porque a mãe do mundo, ela é inclusiva, ela é amorosa e ela não limita, ela não tem limitações na sua expressão, nas suas expressões de amor, de ternura, de compaixão. Então, ao ampliarmos esse coração, ao sentirmos que a alegria do outro, é também a minha alegria, então eu saio de mim mesma para me unir a outras pessoas, me unir a outras mulheres. Isso é de um poder muito grande. Isso é muito poderoso. E isso é possível fazermos, é possível criarmos esse estado de amorosidade, de energia compassiva, compaixão, ternura, é perfeitamente possível. E isso cria uma força muito grande. Então, todos esses aspectos de que são passados para as mulheres e veem em todos os setores da sociedade o quanto que é um benefício, imagine quando tivermos essa união de mulheres. Vai ser muito bom. Estamos Gracias. trabalhando por isso, estamos trabalhando por isso. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, Nilita. Gracias, Marley. Bueno, antes de ceder la palabra, vamos a ver algunos comentarios en el chat que dice Lucia María de Portugal. Gracias, querida Marley. Belleza, armonía y simplicidad. Manifestaciones de la Madre del Mundo que nos habita y que nos nutre. Gratitud al reino de Vico y al principio intuitivo femenino. Bueno, están en portugués, espero haberlas leído bien. Luego, José María nos dice, ¿qué relación surge entre aquella cuyo nombre no debía pronunciarse y entre aquel Dios innombrable cuyo nombre e identidad permanecen sin conocer? La Madre del Mundo se relaciona con el Espíritu Santo, el Dios Padre Madre. Sim, posso responder? Por favor, y luego continúo con lo otro. Sim, sim. É muito interessante porque quando fala ao Deus que não se nomina e aquela também cujo nome não deveria pronunciar-se, é preciso lembrar que Deus é pai e mãe. Então, aprendemos a orar Deus Pai, mas Deus é pai e mãe. E é uma energia infinita que nós podemos sentir, mas nós não podemos limitar. Por que não devemos nombrar? Porque não podemos limitar. É uma energia ilimitada e nós ainda limitamos muito. Então, que nós possamos aprender que Deus é pai e mãe. Ele tem os dois aspectos e são ilimitados. Ilimitados. É uma energia muito poderosa. Gracias, Marley. Y bueno, nuestra compañera Graciela de Argentina escribió,
Buda fue el primer hombre que manifestó la luz en el logos planetario. Cristo, el amor sabiduría, y en la próxima manifestación el avatar de síntesis manifestará el principio de vida a través de la voluntad al bien como principio femenino. Y continúa diciendo, de allí que sea la madre del mundo una estrella de vida cósmica que se está manifestando, dice. Sim, o Buda foi o primeiro homem. Na realidade, entendemos que ele foi uma primeira expressão, é o primeiro homem que manifestou a luz, mas a gente precisa lembrar que o Buda é uma consciência, assim como Cristo é uma consciência. Teve uma expressão no plano físico, mas eles são consciências, e que também eles têm o seu aspecto feminino. Então, o aspecto feminino do Buda é Tara. E o Buda, o que dizem é que no início ele não aceitou de imediato mulheres, né? Mas através de um discípulo seu, ele passou a aceitar as mulheres. E tem uma história sobre... Posso contar rapidinho? Uma história sobre Tara, a expressão feminina do Buda, que existia uma discípula do Buda, quando ele já passou a aceitar discípulas, isso há tempos imemoriais, há tempos muito antigos, ela se chamava Lua de Sabedoria. E ela tinha uma dedicação tão intensa, que todos percebiam a dedicação e o amor dela ao trabalho, ao serviço espiritual. E aí um discípulo do Buda se acercou, percebendo que Lua de Sabedoria se dedicava muito e ela estava crescendo muito espiritualmente, se aprofundando, ela estava se expandindo a sua consciência. Esse discípulo se aproximou de Lua de Sabedoria e falou para ela: você deveria pedir para, numa próxima encarnação, vir num corpo masculino para você se iluminar. E ela pensou e disse para ele: eu quero continuar vindo num corpo feminino. Eu quero cooperar em corpo feminino com todos os seres sencientes. E nesse momento ela se ilumina e ela passa a ser chamada de Tara. Então, a Tara é também considerada a mãe cósmica, a expressão feminina do Buda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Sim. Então, todas essas expressões que são consideradas como masculinas, o Cristo também, ele veio, né, a mãe de Jesus, né, Maria, ela tinha o mesmo quilate espiritual do Mestre Jesus. E ela cooperou com ele, ajudou em todos os momentos da vida dele, do início até o final. Então, todas essas consciências, elas também se expressarão como princípio feminino, mas como os dois princípios, em unidade. Então, a estrela da vida cósmica que está se manifestando, exatamente. Gracias, Marley. Antes de dar la palabra a Nilda, perdón, Nilda, voy a leer solo 2 comentarios más. Uno de José María que dice: creo que Acuario será una oportunidad para que la mujer pueda desarrollar su capacidad y potencialidad amorosa, nos dice José María. Sí. Maggie de Colombia nos dice, te dice: gracias Marley por traer tan bello tema.
Bueno, comentarios de agradecimientos. Nilda, por favor, tienes el micrófono. Gracias. Gracias, lo voy a hacer cortito porque ya estamos sobre la hora. Bueno, es un tema muy querido para mí a nivel personal y profesional. Y resoné mucho con todos los comentarios, con tu presentación, por supuesto, Marlí, muy bella, y los comentarios. Lo único que quería destacar o salvar, tal vez una salvedad, es que estamos hablando del principio femenino y de la necesidad de cultivar ese principio. En los planos sutiles todo es bello, todo es claro, el principio femenino y el masculino están allí para crear mundos a partir de la idea, a partir del centro de conciencia, a partir unificado, articulado con el mundo débico, todo maravilloso. Cuando vamos a la manifestación, no es conveniente creer que por poner mujeres concretas en determinados lugares de poder o de instituciones, el principio femenino se va a manifestar, porque lo que vemos es que hay mucha masculinización, si me permiten la palabra, en las mujeres encarnadas, por así decir, ¿no? Entonces, la importancia de cultivar, irradiar y recordar a otras mujeres en qué consiste el principio femenino y no confiar en que, porque como todo, como el patriarcado, digamos, ¿no? Ha permeado también en mujeres la ideología o la forma de ser, la forma de actuar en mujeres concretas, ¿no? Y de hecho muchas veces al llegar a lugares de poder se contagian o se contaminan o no ven otro camino que usar los recursos masculinos. Entonces tenemos que ser, digo, muy cuidadosas en esta apreciación. Es mi opinión. Gracias. No sé si quieres agregar algo, Marli. Sim, quando as mulheres resolveram diminuir ou sair dessa opressão masculina, elas começaram a fazer movimentos, mas elas copiaram o masculino porque era o que elas conheciam como poder. E, ao longo do tempo, isso vem mudando. Embora ainda não é fácil, por exemplo, em empresas, em vários locais, atuar com o princípio feminino, por dois motivos. Um é que estamos descobrindo em nós mesmas esse princípio. Então, não é algo que todas nós saibamos assim, o princípio feminino é assim, é assado, até porque o princípio masculino que aí está também não é o princípio masculino verdadeiro, sagrado. Ambos estamos em momento de nos descobrirmos como princípios sagrados e complementares. Eu acredito que uma das coisas é percebermos que somos uma célula da Mãe do Mundo. Como uma célula da Mãe do Mundo, nós temos a herança, digamos assim, a herança dessa mãe. Então, entrar em contato com a mãe, com o coração da mãe, e trazermos beleza, trazermos compaixão, mas, ao mesmo tempo, também trazermos cooperação, uma clareza, uma amorosidade e até mesmo um silêncio em determinados momentos, porque é um silêncio que é ação, não é um silêncio inativo. Então, trazermos a ação do masculino e do feminino é diferente, não é melhor nem pior, são complementares. Então, todos esses aspectos nós deveremos buscar sentir
a cada movimento nosso. Daí a importância de criar unidade das mulheres. Daí a importância de trocarmos essas experiências e aprendermos. E quando a mulher estiver agindo com o seu princípio, ela vai cooperar para que o princípio masculino, sagrado, também se manifeste. Então, nós temos uma longa caminhada pela frente, mas é uma longa caminhada que não estamos sozinhas. Estamos na guiança da mãe, com muito amor, na guiança da mãe. Muy bello, Y gracias. Marza, gracias, Nilda, muchísimas gracias, Marley, gracias a todo el grupo. Bueno, vamos a ya finalizando la jornada de hoy. Vamos a continuar con el programa. Adelante, por favor, Ricardo. Sí, Gracias. gracias Marley, gracias por tan bello tema que nos has compartido. Y Gracias a todos. ahora procedemos para recitar la gran invocación completa, para lo cual invitamos a Margarita de Colombia para que nos haga favor. Adelante, Maggie. Gracias, Ricardo. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación, que traigan ayuda a los hijos de los hombres, que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso. Que las almas de los hombres despierten a la luz. Que permanezcan con intención masiva. Que el Señor pronuncie el fiat. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso. Ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso. Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Ven, oh Todopoderoso, y fusiona a los tres. Construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones para que nosotros también podamos amar y dar. Gracias, hermana Maggie. Vamos a proceder ahora con el apagado de las llamas. Luego nos retiraremos en silencio y asimismo se colocará el horario de inicio de la cuarta jornada y recordarnos que en el chat está disponible el link de la encuesta que agradecemos se complete. Adelante. Apagamos estas chamas e pedimos que continuem acesas nos planos internos, derramando as qualidades pelas quais foram invocadas. Gratidão.